Um amor nas estrelas. Episódio 4. A festa. Pátio da escola no final da tarde. Depois da viagem aos Lençóis Maranhenses, alguma coisa mudou. Não foi uma mudança grande. Não aconteceu de repente. Não houve nenhuma declaração, nenhum acontecimento extraordinário. Mas eu comecei a perceber a presença de Cris com mais frequência. Era estranho, porque durante muito tempo ela tinha sido apenas mais uma colega da escola. Agora não. Agora, meus olhos a procuravam naturalmente. Quando chegava ao refeitório, quando começava uma aula, quando terminava o trabalho na horta, quando o Jerico chegava para levar os alunos embora. Eu nunca admitiria isso para ninguém, nem para Ivin, nem para mim mesmo. Mas a verdade era simples. Eu gostava quando ela estava por perto e começava a sentir sua falta quando não estava. Cris, sorrindo durante as atividades da escola. Quanto mais eu observava Cris, mais descobria pequenos detalhes. O jeito como prendia os cabelos quando fazia calor. A forma como ria das próprias piadas. A maneira como ajudava os outros sem esperar nada em troca. Ela parecia carregar uma leveza que eu admirava. Enquanto eu vivia mergulhado em pensamentos, ela vivia o momento. Enquanto eu analisava tudo, ela simplesmente sentia. E talvez fosse exatamente isso que me atraía. Ela tornava o mundo mais simples, mais leve, mais bonito, mesmo sem perceber. Campo da escola e brincadeiras ao entardecer. Numa tarde, estávamos brincando em frente à escola, correndo, rindo, jogando bandeira, como fazíamos quase todos os dias. Em determinado momento, tropecei de forma ridícula e caí no chão. A turma inteira caiu na gargalhada, inclusive eu. Mas antes que qualquer pessoa chegasse perto, Cris apareceu. "Tá machucado?" Estendeu a mão. Eu a segurei e me levantei. "Tô bem." "Tem certeza?" Olhei para o joelho arranhado. Ardia bastante. Mas adolescente raramente admite essas coisas. "Tenho." Ela se abaixou, assoprou o machucado e sorriu. "Agora vai sarar." Todo mundo continuou brincando logo depois, mas eu não consegui esquecer aquele gesto. Foi simples, pequeno, quase insignificante, mas por algum motivo ficou guardado dentro de mim. Escola ao final das aulas, céu dourado. Os dias continuavam passando, e junto com eles cresciam os comentários, principalmente os comentários de Ivin. Meu amigo parecia enxergar tudo antes de mim. "Tu tá diferente." "Diferente como?" "Sei lá." "Então tu não sabe." "Sei sim." Ele ria. Aquele sorriso de quem sabe alguma coisa. "É a Cris." Eu imediatamente negava. Claro que negava. Qualquer adolescente faria o mesmo. Mas quanto mais eu negava, mais começava a desconfiar que ele estivesse certo. Alunos comentando sobre a festa da igreja. Foi então que surgiu a notícia da festa. Não era apenas uma festa. Era o grande acontecimento da região. Uma celebração numa igreja do povoado vizinho. Gente de vários lugares apareceria. Jovens, famílias, amigos, conhecidos. E como sempre acontecia, junto com a festa vinham os encontros, as paqueras, os olhares, os romances. Durante toda a semana, aquele foi o principal assunto da escola. As meninas falavam das roupas que pretendiam usar. Os rapazes falavam das garotas que pretendiam impressionar. E eu fingia não estar interessado. Mas estava. Talvez mais do que todos os outros. Embora ainda não soubesse exatamente o motivo. Cris conversando com Willie na saída da escola.
Na véspera da festa, aconteceu algo que nunca esqueci. O sol estava se pondo. As aulas tinham terminado. Os alunos começavam a ir embora. Foi quando Cris apareceu. Parou diante de mim, sorriu e perguntou: "Você vai amanhã?" "Talvez." "Talvez?" "Ainda não sei." Ela cruzou os braços, fingindo estar séria. "Então decide logo." "Por quê?" Ela hesitou por um segundo, como se tivesse falado mais do que pretendia. Depois respondeu: "Porque eu não quero chegar lá e não te encontrar." Meu coração acelerou. Foi uma frase simples, mas pela primeira vez, ela parecia estar falando diretamente comigo, sem rodeios, sem disfarces, sem esconder nada. E pela primeira vez, comecei a pensar que talvez ela gostasse de mim. Noite da festa, povoado iluminado. A noite da festa finalmente chegou. As ruas estavam cheias. As luzes improvisadas iluminavam a estrada de terra. O som das pessoas conversando se misturava ao culto. Crianças corriam, os vendedores trabalhavam, os jovens caminhavam em grupos, e eu tentava parecer tranquilo, mas não estava. Havia uma expectativa estranha dentro de mim, como se alguma coisa importante estivesse prestes a acontecer. Como se aquela noite fosse diferente de todas as outras. Sem saber por quê, eu procurava alguém na multidão. E quanto mais procurava, mais inquieto ficava. Primeira visão de Cris chegando à festa. Foi então que eu a vi. E tudo parou. Pelo menos foi assim que minha memória guardou aquele momento. Entre as pessoas, entre as luzes, entre o movimento da festa. Cris surgiu caminhando em minha direção. Usava uma roupa simples, nada extravagante, nada chamativo. Mas naquela noite, parecia diferente. Talvez fosse a iluminação. Talvez fosse o sorriso. Talvez fosse apenas o fato de que, pela primeira vez, eu realmente estava olhando para ela. Não como colega, não como amiga, mas como uma garota. Uma garota linda, uma garota especial. Uma garota que, de repente, parecia ser a única pessoa presente naquela festa. Meu coração disparou. E naquele instante, eu percebi algo que vinha tentando ignorar havia muito tempo. Eu já não conseguia imaginar meus dias sem ela. Mas antes que eu pudesse entender completamente aquele sentimento, algo aconteceria. Algo que mudaria tudo. Fim do episódio 4. Continua. Porque eu te amo, além da própria vida, além do fim, além do último adeus. E se o destino nos roubou da estrada, ainda encontro você olhando os céus. Há um vazio morando em cada estrela,